O texto que nós vamos então ler hoje, prosseguindo a campanha de Naamã sobre o quarto mergulho, está relatado na primeira carta de Pedro. Então, caso você tenha aí a Bíblia, vamos ler em 1 Pedro, no capítulo que vamos ler, 2, começando a leitura no verso 5. Então vamos fazer esta leitura. 1 Pedro 2, a partir do verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Podei-vos, portanto, assentar, irmãos e irmãs. Estamos hoje, então, dando a sequência na campanha da purificação. E todos devem entender que os mergulhos que Naamã deu, aqueles 7 mergulhos, tipificava a vida do cristão hoje para a purificação. Então os mergulhos foram literais na água do Rio Jordão. Naamã era leproso, ele tanto tinha lepra no corpo como a lepra espiritual. Então a ordem de Deus dos 7 mergulhos é porque Deus já queria mostrar o que ocorreria com o seu povo quando cresce no Senhor, que teria que passar também por um mergulho espiritual. E o mergulho então é em 7 etapas. E todo cristão, portanto, que quer vencer os demônios, não viver mais na pobreza, separado, derrotado, e o pecado não dominar, então você tem que ter a vida de purificação. Portanto, os mergulhos de Naamã, eles indicam as etapas que o cristão faz para estar sempre imune ao mal, vencer pecado, demônio, doença, miséria, não retroagir, estar sempre agradável a Deus. Então, o primeiro princípio, recapitulando, Naamã teve que sujeitar-se à autoridade de Deus, e foi uma autoridade delegada, porque Deus falou para o profeta Eliseu para nem orar para o general Naamã, mas o general recebe uma ordem de um jovem, Geazi, que ajudava o profeta. Então foi autoridade delegada. Deus queria saber se o general obedecia à autoridade. O primeiro princípio para quem quer ter vitória é a obediência. Se você é uma pessoa que não gosta de obedecer na casa, em relação às leis, em relação à constituição conjugal, tudo é regido por leis. E leis indica obediência, sujeição. Toda pessoa que se sujeita, obedece o que a palavra de Deus manda, será honrado por Deus para vencer o mal. Então veja que o primeiro mergulho de Naamã tinha um indicativo de sujeição à autoridade. A princípio ele se rebelou, não quis obedecer, mas se conscientizou e cumpriu a primeira etapa. Logo a seguir, Naamã teve que fazer mais um procedimento. O segundo mergulho já indicava humilhação, porque ele teve que fazer o mergulho entrando no rio e saindo. O procedimento de mergulhar não é entrar na água e ficar lá mergulhando. O procedimento era entrar, sair para a terra seca e voltar para a segunda etapa até completar 7. Porque mergulho é sair da água, entrar para a terra seca e voltar de novo. E então ele teve que mostrar-se a sua nudez, o seu corpo cheio de lepra no segundo mergulho, humilhar diante das pessoas. Então Naamã, ele teve outro princípio, que é o cristão que se humilha. Se você não é de humilhar diante das pessoas, diante de Deus, demônio vai te vencer. Aliás, você não vai ter nem como ter bênção, porque os que se exaltam vão perecer. Deus usa humildes. Humilhar não quer dizer estar na miséria, de pobreza. Humilhar quer dizer você reconhecer o próximo como você mesmo, reconhecer o erro e sujeitar. Se não houver humilhação, a vida cristã
ela vai perecendo. Então veja bem, um cristão começa na vida cristã, no primeiro momento que ele já não sujeita a autoridade, ele já começa também a não se humilhar, aí ele já rompe a vida espiritual no segundo mergulho. Você pode notar que todos que não conseguem ir adiante têm dificuldade de obediência à autoridade, dificuldade de humilhar-se. Mas veja que Naamã foi passando por esses mergulhos, e então ele estava no processo de ter vida abundante, e entrou no terceiro mergulho. Veja que o terceiro mergulho foi mais uma situação que a Bíblia declara do plano espiritual, que é o cristão não querer mais viver o passado, que foi representativo do terceiro mergulho, porque esta é a sequência lógica do cristão que vence os demônios e prospera e é honrado por Deus. O cristão não tem mais passado, o dia de ontem acabou para você, só fica o que louva e exalta a Deus. Se você fica lembrando, meu parente pisou no meu calo, eu estou com raiva dele, eu estou ressentido, então você não serve para ser cristão. Cristão é viver cada dia como o último, agradando o Senhor. Passado não tem mais validade. Eis que tu se fez novo, nova criatura somos, e não temos mais que ficar relembrando passado, pecado, ou relembrar a velha vida. O mergulho terceiro de Naamã representa a morte adâmica. Nós não temos mais que viver legalidade do homem adâmico, mas novidade de vida, ou seja, todo dia servir ao Senhor com alegria, viver a sua palavra. Caso você tenha passado ainda te aflorando, o diabo vai te derrotar. Se você falar, aquela pessoa fez isso comigo, aquele lá me traiu, aquele lá me abandonou, se você tem lembrança de passado, o diabo facilmente derrota. Veja que muitos cristãos, quando chega nesse nível de lembrança dolorosa, ele fracassa, que não consegue mais perdoar, está sempre abatido, remoendo o passado, aí ele fica paralisado. E um cristão estagnado, logo ele é derrotado. Então veja que é o que foi já falado sobre a purificação de Naamã, vencer demônios e se manter abençoado. Agora, portanto, nós vamos falar da quarta etapa, que justamente é a sequência: sujeição à autoridade, a pessoa humilhar-se, a pessoa não ter mais passado, mas ainda vivemos na terra. E qual que é o procedimento de viver na terra até Jesus voltar? É o que representa o quarto mergulho. Veja que Pedro escreve: portanto, devemos oferecer sacrifícios ao Senhor, agradáveis ao Senhor em Cristo Jesus. Esta deve ser a vida diária do cristão. Se você lê em Gálatas 2:20, Paulo declarando: já morremos, ressuscitamos com Cristo, mas agora vivo na fé do Filho de Deus. Então não é mais o eu que manda. No momento que você torna cristão, você tem que falar: eu não tenho mais propriedade, eu tenho lá uma escritura, eu tenho um documento de carro, eu tenho uma conta no banco, mas nada disso é meu. O Senhor é propriedade, Ele é dono de tudo, Ele dá a última palavra. Enquanto o eu seu te mandar e você retém, você vai perecer nessa parte. É a derrota de muitos. Então veja bem, a pessoa pode ser humilde, a pessoa pode obedecer, pode até falar que não tem passado, mas muitas vezes o eu ainda dele manda: não, eu vou tomar a última decisão, eu acho que isto é o melhor para mim, é meu, eu não dou para ninguém. Então ele está ainda defendendo o seu eu. Mas veja que Pedro declara que o cristão agora é oferecer sacrifício todo dia a Deus. Paulo declara que vive agora na fé do Filho de Deus. Há uma outra passagem também em 1 Coríntios 5,15 que declara: não vive mais para si mesmos. Quem tem Jesus, a prioridade agora não é mais o seu eu ou o que te envolve, mas satisfazer o Senhor todo dia. Em outra passagem, 1 Coríntios 6:19 declara: fomos comprados por bom preço, e o nosso corpo não nos pertence, nem nossa alma, nem nosso espírito. Quem é propriedade agora é Cristo. O quarto mergulho representa que o Senhor passa a ser propriedade. Ele é direito de propriedade, Ele é o dono nosso, do corpo, da alma, do espírito, de tudo. Então, se Ele é o dono, nós não temos que
falar nada, ele que manda. Aí que está uma dificuldade muito grande. Mas Naamã, cumprindo esses mergulhos, ele estava cumprindo toda a tipificação de um cristão que seria puro, para vencer os demônios, o pecado e ser honrado por Deus. Então você pode ter esta visão: quanto menos o seu eu te manda, mais você vai ter vitória. Quanto mais o seu eu é exasperado ainda, você que quer ter a decisão, você acha que você que é o dono e Deus não manda, então aí você vai ficar derrotado nessa parte. Você pode ver o que Naamã fez. Abra lá em 2 Reis, no capítulo 5, verso 17. Quando Naamã, então estava tudo puro, já cumpriu o 7º mergulho, ocorreu um fato muito curioso. Você pode ler lá em 2 Reis 5,17. O que ele faz? Ele manda pegar uma mula da caravana dele e encher de terra vários sacos da terra de Israel, e levar essa terra para Damasco, capital da Síria. E lá ele faria um altar para Deus, para apresentar os sacrifícios vivos para Deus todo dia. Por quê? Porque ele já tinha a declaração que serviria a Deus. Não tinha mais que estar com eu dominando. Porque lá na Síria se adorava uma entidade chamada Rimon, que é um demônio opressor que pede sangue de pessoas como sacrifício. Mas veja que Naamã teve a vitória. E então ele dedicou tanto a Deus que nem a terra da Síria serviu para ele, para ser altar para Deus. Ele levou a terra onde estava o profeta de Deus, indicativo de uma pessoa que ia sacrificar todo dia para Deus, não pensaria nele mais, mas no Senhor para sempre. Então esse é o significado da sequência dos mergulhos de Naamã. Então veja que tudo isso já estava tipificado. O que é tipificado? Já estava escrito no reino do Espírito, que os mergulhos de Naamã ia tipificar no futuro a libertação do cristão, ou dos que serviriam a Deus, para nunca mais ter derrota. Porque na realidade, se você analisar a vida de Naamã depois, a vitória foi abundante para sempre, em bênçãos, em salvação, em prosperidade, em purificação e em honrar a Deus, e em dar tudo para Deus depois. E justamente é o que representa esse mergulho de Naamã. Então, voltando aqui na passagem de 2 Reis 5,17, Naamã, ao completar então o mergulho, ele então vai e ordena que se leve terra de Israel para a Síria. Veja bem, Síria, inimigo mortal de Israel. Mas Naamã teve a graça de Deus, foi purificado. Mas porque ele se dedicou a Deus, ele teria que apresentar sacrifício agora para Deus, não para Rimon. É o mesmo que ocorre hoje com o cristão. Então, na sequência dos mergulhos, obediência à autoridade, humilhar-se, não ter mais passado, e o seu eu não mandar, que é o 4º mergulho. Então o 4º mergulho representa isto, ou seja, o eu não manda mais. Então temos que ser cristocêntrico, Cristo dá a última palavra, e não egocêntrico. Então sempre que o eu manda, eu que vou fazer, eu que mando, eu vou tomar posição na última palavra a decidir, o eu mandando. Mas veja que isto leva à derrota. Aonde o eu está forte, não há como o Espírito Santo operar, dá força para demônio. Quanto mais o eu está forte, menos a pessoa vai ter chance de vencer o mal. Então estará leproso ainda, estará com sequelas malignas, ou ainda terá dificuldade de Deus abençoar. Então veja que não é simplesmente crer para estar abençoado, é uma sequência de princípios que leva a pessoa a estar purificada totalmente. Portanto, os 7 mergulhos tipificou para o futuro um cristão que seria purificado. A vida de Naamã é um exemplo depois de uma pessoa que não tinha mais passado, porque até história secular, quem já estudou 2º grau, história das civilizações, ou até em outro grau, pode saber muito
da história da Síria, do general Naamã, um dos grandes conquistadores da história da humanidade. Teve esta época da vida dele, que ele tornou um homem muito humilde, depois de certo período do seu generalato, e justamente foi depois da cura da sua lepra. Ele passou a ajudar as pessoas, ele não mais quis fazer guerra com as nações, mas fazer paz e tratados de paz para acabar com as guerras nas nações. Ele ajudava todas as pessoas e ele passou a adorar o Deus de Israel. Tanto é que foi um motivo de ter até muita perseguição, mas ele preferiu ao Deus vivo, honrado, humilde, abençoado, e foi em todas as áreas próspero, após esta situação que ocorreu. Então tipifica o cristão. O quarto mergulho, ele é importantíssimo, porque marca o quanto o eu manda. Quanto mais o eu ainda está sobressaindo, mais dificuldade terá o Espírito de Deus de atuar. Por isso que Paulo escreve, Gálatas, que nós lemos, 2:20, que na vida cotidiana, na vida agora como ser humano ainda, vivo na fé do Filho de Deus, como Pedro escreveu, que nós devemos agora como cristão, aqui na terra, oferecer sacrifícios vivos ao Senhor todo dia. E também, voltando aos Coríntios, que o cristão teve a sua vida comprada, somos agora propriedade do Senhor. Quando você vive nesse sentido, sou propriedade do Senhor, Ele que é o dono, eu não tenho mais nada de mim mesmo, Ele é o majoritário, então aí você vai ver algo importante. Sendo propriedade, você torna intocável. Sendo propriedade do Senhor, você torna abençoado. Mas veja bem, se a pessoa ainda usa o seu eu como majoritário, que quer mandar, e aonde fica o Espírito de Deus? Em segundo plano. Consequentemente, haverá brecha para os demônios atuar. Daí você vê cristãos sofrendo. Tem Jesus, crê, mas de uma hora para outra vem um ataque, uma dificuldade. Pode ocorrer que seja nesse sentido que está havendo alguma derrota. Grande parte dos problemas que eu já vivenciei com pessoas que caem ou diminuem a fé, ou não tem desejo mais da casa de Deus, geralmente ocorre nesse ponto, quando o eu ainda manda, ou a pessoa ainda quer o eu honrado, e é onde começa uma queda assustadora. Muitas vezes percebemos a pessoa humilde, ou que obedece, ou a pessoa que perdoa, mas chega em certo momento que o eu quer mandar, o eu quer aparecer no ministério. Eu sei pregar, eu sou o que mais tem dons, eu que sei tocar, eu que quero ser o próximo pastor, eu que quero isto, começa a falar o eu demais, o nome demais, logo vem a queda. É o grande perigo, e justamente aí que é o ponto intermediário da vida cristã. Mas veja que Naamã estava lá fazendo os mergulhos. Espiritualmente ele fez os mergulhos, literalmente, mas espiritualmente estava cumprindo a tipificação do cristão puro, que demônio, opressão e pecado não ia dominar. Então essa questão do eu mandar, você tem que vencê-la na graça de Deus, em relação ao casamento, em relação dentro da sua parentela, na igreja. Sempre o eu quer mandar, mas é melhor você falar: Senhor, Tu é que manda, Tu é que dá a última palavra em mim, Tu é, Senhor, que dá as ordens. Você pode olhar lá, sempre gostamos de citar essa passagem em Atos, no capítulo 13, que declara lá o Senhor dando a última palavra para a igreja, e não estava lá profetas, mestres da palavra, apóstolos, todos serviram ao Senhor, ministrando ao Senhor, e ele falou a última palavra, indicativo que eles não eram egocêntricos, não decidiam simplesmente por presbitério, não decidiram simplesmente por desejo da maioria, mas no que estava no coração de Deus, porque o perigo também é este: decisão por maioria, decisão presbiterial, decisão por pensar que ser o melhor. E aonde fica Deus? Pode vir uma queda dessa forma. Então o Senhor, Ele tem que ter a posição dele, que é merecedora.
de ser o que dá a última palavra, a ordem, e nós somos propriedade dele. Essa questão ela é importantíssima para a guerra espiritual. Enquanto o eu está forte, o demônio está olhando, aquele ali, logo eu derrubo ele. O eu dele está forte. Por quê? Porque uma das situações que levou Lúcifer a cair, o anjo de luz, foi justamente o eu dele se exasperar. Eu subirei às mais altas estrelas do céu. Na hora que ele começou a usar o eu dele, já veio a queda, a síndrome de Lúcifer. Por isso que Deus então, ele declara todos os procedimentos para a purificação, justamente tudo que Satanás fez de contrário, desobediência, não se humilhou, sempre agindo para fazer o mal, e o eu exaltado. Então veja que os mergulhos nada mais é do que anular tudo que leva à derrota. Essa quarta etapa, ela tem que ser algo diário. Sempre que o seu eu começa a subir, você fala, não, quem dá a ordem é Deus, eu vou depender do Senhor. Justamente é que Jesus falou para Paulo. Jesus falou, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa fraqueza não é de doença, é a fraqueza do eu. Quanto mais o eu está fraco, mais o Senhor é forte em nós. Não é o que diz a palavra? Quando então estou fraco, aí sou forte. O eu então, ele deve estar no lugar dele, minoritário, e o Senhor majoritário, porque somos propriedade do Senhor. Caso contrário, se o eu estiver mandando, é motivo de derrota. Então veja na sequência de uma vida de um cristão. Você vê uma pessoa converter. Nos primeiros momentos ou primeiros anos da vida cristã, muitos têm dificuldade de obedecer, de humilhar, de perdoar. Caso demore, vai fracassar nesse ponto. Mas chega ainda mais longe alguns. Aí começa o eu se exasperar, é onde vem a queda. Mas se você então aprende a sujeição ao Espírito de Deus, propriedade do Senhor, você passa por esse nível e vence mais ainda. É vitória na certa. Então esse procedimento pode ocorrer ao longo do tempo ou pode ser em pouco tempo. Quanto mais a pessoa tiver a visão da palavra, mais rápido ele estará sempre purificado, sempre abençoado e vitorioso. Então não basta só dizer que virou um cristão. Ele tem que passar pelo mergulho de Naamã, as 7 etapas, porque é a prefiguração da purificação completa de um cristão que vai ser sempre abençoado. Mas se você passa a ter a visão de cada etapa, rapidamente você se mantém puro. Demônio não te ataca, as perturbações vão embora, as doenças, as opressão, e você vai ser sempre uma pessoa usada por Deus. A dificuldade é esta, que muitas vezes a pessoa tem alguma etapa cumprida ou está cumprindo, está em detrimento de outras. E aí então é onde o inimigo fica entrando, chamado brechas, e atrasa o cristão. Por isso que chama lepra. Lepra quer dizer momento em que paralisa, momento que atrasa, momento que fica retroagindo, como ocorreu com Miriam, irmã de Moisés. Não era profeta, não era ungida de Deus, mas não respeitou a autoridade de Moisés, virou leprosa e atrasou a jornada de Israel, justamente por uma quebra de autoridade. Então o cristão tem que se manter sempre puro ao longo da sua vida cristã, para estar sempre abençoado. Quando a visão é clara das 7 etapas, será sempre abençoado, mas sempre você tem que estar reciclando. Senhor, ainda estou obediente? Estou ainda cristocêntrico ou egocêntrico? Senhor, eu estou vivendo passado, lembrando, desenterrando defunto, ou estou vivendo cada dia como o último? Senhor, eu estou igual Naamã, que levou terra de Israel para a Síria para fazer o altar para Deus, apresentando todo dia o sacrifício a Deus, eu já tenho esquecido o altar de Deus. Então aí você virou novamente egocêntrico, e aí o inimigo vai atuar nessa área. É necessário então a visão ampla da palavra de Deus. Então aqui praticamente nós estamos na etapa intermediária da vida do cristão que se purifica. Desse ponto até a 7ª etapa é decisivo. Por quê? Porque se você vencer esta 4ª etapa, a 5ª, a 6ª, a 7ª,
elas são facílimas de vencer e você fica rindo até de demônio. O grande problema é chegar até a quarta, porque envolve obediência à autoridade, humilhar, não viver passado e você viver como propriedade de Cristo e não vive mais você, mas vive Cristo em você. Sacrifício vivo para Deus todo dia. Tendo esta constância, logo vai ter vitória, porque a próxima etapa nós vamos falar. É para quem continuar a campanha, nós não vamos adiantar agora. Muitos já sabem, mas você tem que ter sempre a visão clara da batalha espiritual, porque esse ministério Deus levantou com a visão de batalha. O que é batalha? Soldados do Senhor que estão em batalha para expandir o reino do céu. E batalha envolve purificação, santidade, para não ter nenhuma queda, nenhuma derrota, nenhum fracasso, para a obra de Deus prevalecer. Então seja uma pessoa que queira a purificação. Veja que, portanto, Naamã mergulhou de forma literal, mas a Bíblia declara que muitas coisas no Velho Testamento é sombra para o Novo. Esta revelação de Naamã, ela foi dada pelo Espírito Santo para o ministério, quando estava iniciando a igreja e Deus falando da batalha espiritual. Então o Senhor foi mostrando que sem purificação diária não há como manter-se abençoado na batalha. Então a batalha espiritual não é simplesmente atacar demônio, é manter-se na fé, na purificação, no amor, na graça de Deus, mas envolvendo esses requisitos. Então na próxima etapa você vai ter uma visão mais ampla ainda, ou você que já tem, vai se renovar-se, ou vai praticar mais ainda, para completar a sétima etapa. Então voltando lá para terminar em 2 Reis 5,17, esta passagem ela é referência ao quarto mergulho. Por quê? Porque Naamã já tinha se purificado, mas para cumprir a quarta etapa, ele tinha que levar terra para a Síria. Por quê? Porque ele seria uma pessoa que sacrificaria para Deus todo dia, como Pedro escreveu, 1 Pedro 2,5. A visão do cristão agora é oferecer sacrifícios ao Senhor, agradáveis ao Senhor. Ou seja, não é você que manda, Deus que manda. A visão diária do cristão é oferecer sacrifícios diários ao Senhor. Para terminar, é falar o que é sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício é você tirar algo de si em dar ao outro, mas isso aqui em sacrifício a Deus. Mas para Deus não pode fazer com tristeza. Então sacrifícios agradáveis. Então você fala, não me importa mais se eu vou dormir pouco ou não vou ter descanso, importa que eu vou me doar ao meu Senhor, vou me dedicar a Ele de todo o coração, porque Ele que é agora o Senhor que manda, Ele que é o dono e eu sou propriedade dEle. Então é uma prática diária. A visão de ser uma pessoa servo, o Senhor dono, te leva a vencer qualquer batalha. No momento que o seu eu começa a mandar novamente, o diabo começa a dar margem de entrar na pessoa. Aí que você vê obreiros cair no pecado, pessoa desistir, pessoa rebeliar. É nesse momento que é o melindroso, o eu se exasperar. Daí que você vê pessoas lá em cima, ministério de louvor, ministérios de pregação, ministérios de evangelização. Por exemplo, eu já prego o evangelho, completou este ano 25 anos que eu já sou evangélico e já prego a Bíblia há 22 anos, já não, depois de ungido para pregador. Nesses longos anos, quanto eu já vi cair, perecer, igreja acabar, ministério sucumbir, sempre é nesta parte, na hora que o eu começa a mandar de novo, ou eu ainda não foi colocado como minoritário. É aí que então o inimigo entra ali para causar o dano. Esse mergulho, portanto, é decisivo. Então some aos outros que você já ouviu, respeita a autoridade, humilhar, reconhecer o próximo superior a você, não viver passado e ser uma pessoa que Cristo é que manda, não é o seu eu mais, você não tem mais propriedade de nada. Aí então você vai ver vitória com certeza. Então você pode notar que é o que ocorre mesmo na vida cristã, é os mergulhos de Naamã, é a revelação
da palavra que o Senhor tem dado ao ministério sobre guerra espiritual. A visão da santidade, da purificação, para ser sempre abençoado. Então, na próxima etapa, a quinta etapa, vamos falar de algo muito importante. E a sexta e a sétima, porque um depende do outro. Mas aí você já vai estar tão certo que é vencedor, que nada te abalará mais. Mas enquanto não vence até a quarta etapa, e não está sempre trabalhando sobre elas, você terá deficiência na vida cristã, e demônio terá como te perturbar, ou haverá dificuldade para seguir, haverá altos e baixos. Mas vivendo esta verdade, é certo a bênção, com certeza. Então aqui nós completamos a quarta etapa dos mergulhos de Naamã, ou seja, a tipificação do que é purificação da lepra. Então entenda a lepra como o passado pecaminoso, o atraso, a opressão maligna, e entenda a purificação como o novo nascimento em Cristo, que ocorreu para Naamã em 7 etapas, 7 mergulhos, que para nós são 7 princípios espirituais, bíblicos, que nós devemos mantê-los para estar sempre abençoado no mundo espiritual, vitória no trabalho, na família, em qualquer área, sermos um povo que expanda o reino do céu. Então completamos esta quarta etapa. Na próxima sexta-feira você terá assim uma visão muito ampla, mais ainda, da batalha espiritual. Então que você valorize, porque esta mensagem, para quem já acompanha o ministério, já tem ouvido esta mensagem, mas parece que tem pessoa que sofre de amnésia, ou seja, perdeu a memória do que aprendeu. Tem pessoa que pensávamos que já seria mestre, voltou para tomar leitinho, ou seja, foi para o outro lado tomar leite, então não aprendeu nada, voltou para a estaca zero. E a Bíblia declara na carta aos Hebreus que nós devemos prosseguir à perfeição, não é o que está relatado? Você pode até abrir lá na carta aos Hebreus 6. O cristão, ele tem que prosseguir cada vez mais para a perfeição em Cristo e não voltar para trás. Hebreus 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento, de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismo, imposição de mão, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Veja que Paulo, ou melhor, o escritor aos Hebreus, que não sabemos quem é, alguns falam que é Paulo, Apolos ou Cefas, não se sabe quem escreveu, mas na unção de Deus foi escrito. Declara que o cristão não pode retroagir, tem que prosseguir. Então muitas vezes se espera que a pessoa já vai estar mestre na palavra, ele volta lá para o arrependimento, para batizar de novo, para tomar leitinho racional, de alguém orar por ele. Na hora que se espera que a pessoa está em aperfeiçoamento, purificando, ele retroage, justamente porque abre brecha numa dessas etapas. O diabo entra, ele acha que está tudo ruim, aí acha que ele tem que voltar lá para trás, para alguém orar, fazer uma campanha de descarrego, uma campanha de desencapetamento, uma campanha, sei lá mais o que existe por aí, e vai lá nos rudimentos da fé de novo. Fica igual sanfona, vai e volta, ou talvez nem volta, fica o resto da vida lá nos rudimentos, e corre o risco de expor Jesus ao vitupério. Aquele que já conhece e volta para trás, é a mesma coisa de crucificar Cristo de novo. Então seja uma pessoa que tenha a visão da purificação, porque é bem claro, a profecia que Deus deu, quando começou o ministério, Deus falou: busque, aperfeiçoe, fundamente o meu povo, porque muitos voltarão e retroagirão, mas os que perseverarão até o fim, que vão adiante, vão participar de um grande avivamento, porque avivamento é com pessoas de purificação. Então que você tenha entendido esta etapa e vai se preparando para a quinta etapa, que é extasiante, com certeza. Isto para quem quer prosseguir na fé e vencer mesmo, e ser do exército de Deus. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos então orar agora, e depois nós vamos então orar individualmente para cada um, para
que o Espírito Santo ajude o aperfeiçoamento. E no final, um ato profético. O ato profético de dar a água ungida como um ato profético, ou seja, de você estar acompanhando a campanha e crer no que Deus está falando. Então vamos orar para que o Espírito de Deus nos ajude a destronizar o nosso eu do trono de Deus e o Senhor assentar onde é devido. No trono do nosso coração, quem deve estar é o Senhor e não o nosso eu. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos, ó Deus, a mais uma etapa desta campanha que visa, Senhor, vivemos em purificação, viver, ó Pai, em alegria aos olhos de Deus, para prevalecer nesse mundo tenebroso, para expandir o reino do céu, para conquistarmos vida, para vencer qualquer batalha, como Naamã, que foi um exemplo de um homem que se purificou na graça do Senhor, e a história dele mudou, a história da humanidade mudou, através da vida de Naamã, após o seu encontro com o Senhor. Ele cumpriu aquelas 7 etapas, espiritualmente ocorreu algo na vida dele, que já tipificava para hoje a vida do cristão. Meu Senhor amado, que teu Espírito venha nos ajudar, que teu Espírito venha nos iluminar a vivermos, ó Pai, a tua palavra. Nós não podemos viver com lepra, com atraso, com abatimento, com perturbação maligna, mas sim um povo que ganha almas, que expanda o reino do céu, um povo que expanda a palavra de Deus, um povo com saúde, com vigor, com alegria, com dedicação, com santidade. Meu Senhor amado, abençoa ricamente a todos em mais esta etapa desta campanha. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Senhor amado, que esta etapa tenha sido compreendida de forma, ó Pai, eficaz nos corações, que todos, ó Pai, tenham a dedicação que na fé do Filho de Deus é a nossa vida diária, em apresentar diariamente sacrifícios vivos ao Senhor. O eu não tem mais que mandar em nada, mas o Senhor eterno. Senhor amado, opere sobre cada irmão, sobre cada irmã, uma igreja gloriosa, vencedora, uma igreja próspera, uma igreja abundante, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Que ninguém venha ser motivo de demônio reter, que ninguém venha abrir brecha para o inimigo, mas que venhamos, ó Pai, expandir o teu reino, que se produza avivamento, em multidões ser alcançadas para Jesus, o nosso Salvador. Confirma libertação mesmo, vitória, livramento para todos, abundante graça, abundante paz, abundante refrigério para o teu povo, e que todos vençam, como Naamã venceu, os mergulhos de Naamã, que tipifica para nós a vida espiritual abençoada. Senhor, confirmai abundante graça para todo o teu povo, abundante libertação para todos, vida próspera, vida santa para todos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.